A salvação do marketing é o branding. Então ele precisa se posicionar. Como você falou, não volta mais. Ninguém mais vai divulgar nas páginas amarelas. Porque a imagem, ela vai muito além de você se olhar no espelho. É você se reconhecer por inteiro. Aquilo que você é, aquilo que você comunica, aquilo que você faz. Olá, Vanessa! Olá. Estamos aqui para mais um episódio do podcast O Que Te Marca. E hoje nós vamos falar de um tema que entrou de vez na vida de todo mundo, mas que nem sempre foi assim. Antes, o marketing ele era um assunto apenas para empresas, mas hoje é um assunto que qualquer profissional precisa dominar, entender e, gostando ou não, está presente na vida de todo profissional. E aí começa aquela grande confusão, né? Marca pessoal é marketing pessoal? Vamos descobrir. Tudo que eu posto é marketing? Vamos saber descobrir com porque quem? hoje nós estamos com o cara que transforma a marca em influência. Que se posicionar não é uma opção, é um passaporte para a relevância. E se tem alguém que entende disso como poucos, esse alguém é o Fábio Duarte, para quem não conhece. Com mais de 20 anos de experiência, ele não apenas ensina sobre marca pessoal e influência, como ele cria estratégias que fazem a diferença. E eu posso provar isso. Ele foi professor universitário, dono de empresa de marketing, criador do InfluiMS. Ele prova que quem domina o jogo da marca não vende, atrai. E quer saber como transformar o seu nome em uma referência? O Fábio hoje vai entregar pra gente algumas respostas, sem medir palavras, né, Fábio? Você vai entregar tudo aqui hoje, né? Marca pessoal não se constrói no improviso, mas com estratégia, com coragem e com muita personalidade. E acho que isso que mais encanta no trabalho do Fábio. Que você bate o olho, você sabe que foi o Fábio que criou. Inclusive, a nossa marca, o Que Te Marca, foi mesmo. criado por ele. Isso Bom aí, dia. Seja Bom dia. bem-vindo! Obrigado, Tati. Obrigado, Van. Além de grandes profissionais, eu tenho a honra de dizer que vocês são grandes amigas. É uma honra fazer parte do projeto, ver ele nascendo, caminhando. E a Vanessa escreve muito bem, né? Falando da gente. Você viu? Adoraria que a Vanessa fizesse venda para mim. Mas é uma honra estar aqui. A gente acaba conversando demais sobre esse assunto, porque nossas áreas se encontram, né? Nós somos 3 profissionais que atuamos relativamente na mesma área, então a gente soma um ao outro e é muito gostoso conversar com vocês sobre o que a gente faz, sobre o entendimento que a gente tem do mercado, sobre, enfim, o conceito que eu tenho de marketing e comunicação hoje, muito diferente comparado a 20 anos atrás. E fazer esse encontro de informações com vocês, né? Que estão também na linha de frente, que estão todo dia lidando com comunicação, com planejamento. Então, eu espero que a gente ajude alguém, que seja aí uma centelha, uma semente para quem quer sair de uma prisão daquilo que acha que é marketing. E que a pessoa tenha vários insights. Tomara que eu ajude, que seja aqui um tempo produtivo. Principalmente, né, Tati? A gente vive conversando sobre isso, que é isso que você falou. A gente gosta de bater papo sobre isso. É desmistificar o que é o marketing e o que não é marketing. Então, assim, o tema do nosso podcast hoje, do nosso vídeo hoje é... Não, isso não é marketing. Isso não é marketing. Isso não é marketing. Isso aí, até porque, como o Fábio falou, né? Ele já tem 20 anos de história, Vivendo de profissão, marketing. Vivendo marketing. Então, assim, eu acredito que você passou toda essa transição do marketing e traz pra gente um conceito, né? Pensando nessa transição toda e pro Fábio, o que é o marketing? Assim, eu venho da criação publicitária, né? Ou seja, de escola de design, de estar dentro de um contexto de você fazer redação publicitária e direção de arte. Também vejo que isso está mudando drasticamente com a inteligência artificial, né? Esse mercado desses profissionais, enfim. Mas eu venho, não precisa mais falar nada, né? 20, 25 anos atrás, quando eu estava na universidade, não existia rede social. E um mundo hoje, onde a gente fala de marketing sem imaginar a rede social, não existe. Não né? existe. Praticamente nulo. Não existirá mais. Então, o que houve, na verdade, dentro da nossa atuação, é uma revolução.
E ela continua acontecendo, porque a nova revolução agora é a inteligência artificial. E como você lida com isso junto com as marcas, junto com as atuações. Porém, isso permitiu a chegada da intervenção das redes sociais e daquilo que a gente entende hoje como marketing digital, permitiu que a pessoa física se tornasse uma empresa. Todo mundo viu essa oportunidade, quem não viu ainda está olhando para isso até hoje, porque tem a dificuldade de quebrar o paradigma de você fazer conteúdo. É muito difícil. Sim. Eu admiro quem faz. Né? Então, portanto, a grande diferença daquilo de quando eu comecei para hoje é o oceano azul do CPF ser um CNPJ. E os CNPJs estão se esforçando demais para aparecerem CPFs. Exatamente. Esse é o paradigma de agora, né? É onde a gente se encontra em relação à comunicação e marketing. E a internet nos deu essa possibilidade de todo mundo ser uma empresa. Só para a gente deixar mais claro. Então, o marketing ele foi criado para o CPF. Não, para o CNPJ. E com as redes sociais, o CPF ele veio para frente desse CNPJ. Eu gosto de pensar, Vanessa, que o marketing tem 2 conceitos básicos que vêm do marketing, que é, primeiro e o mais importante, eu ainda acho que é o mais importante até hoje, o estudo do comportamento do consumidor. É o que leva a pessoa a comprar, usar, consumir algo, né? Esse é um conceito muito importante. E o advento, quando as pessoas viram, isso nós estamos falando de talvez até 100 anos atrás, né? Que as empresas conseguiam anunciar e através do anúncio se comunicar melhor. Alguém teve a ideia de falar, vou fazer isso para mim. Um advogado, um médico. E aí você entende também que há o início do marketing pessoal lá atrás. O que acontece é que uma plataforma digital potencializa a comunicação de alguém que não tem recurso como um CNPJ, como uma empresa, né? Então, sim, há o marketing pessoal. Eu cito o marketing pessoal hoje como a maior participação desse oceano azul, que é o investimento em publicidade, comunicação e publicidade. E também, quem esquece de estudar o comportamento do consumidor está fora do jogo. Por isso que a gente tem esse tema, né? Isso não é marketing. A prisão que as pessoas vivem hoje estão em cima das métricas entregues pelas plataformas. Elas não estão erradas. Mas hoje a compra é emocional, é afetiva, é carinhosa, é baseada em experiência. Todo mundo fala experiência, né? Nós vamos ter que falar muito experiência. Então, esquece disso. Então, a gente, antes de gravar, estava falando sobre o constante foco em lucro. Sim. Há um risco imenso. A pessoa vai atingir a meta que ela quer, muito provavelmente agressiva de venda, mas se o produto dela não estiver firmado numa experiência incrível e o produto não for bom, porque tem muita gente que esquece, inclusive, do produto hoje, né? Da entrega. E quando a gente fala em produto, inclusive de serviço, não adianta você Isso, a entrega. A entrega muito bom na internet e não digital, ser um profissional bom que vai fazer a diferença na vida de alguém. Eu participei de vários lançamentos de infoprodutos em que a estratégia era impecável e o produto era ruim, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nenhum produto ruim vai perdurar, independente da estratégia comercial adotada, né? Agressiva de lucro. Porque o maior shopping do mundo, que é a internet, está cheia de produtos. Então, vão permanecer as boas marcas, assim como o nosso consumo físico. Você tem, e o shopping, vamos dar um exemplo dos nossos aqui de consumo próximos, o que acontece com as marcas que não são conhecidas, fracas ou que não mantém uma experiência boa? O boleto chega, fecha. Né? E no final das contas, a hora que você olha para o consumo físico, ou seja, para o nosso shopping center, você vê que as marcas que estão continuando são as marcas que têm um lastro muito maior. Ah, Fábio, são só franquias? Não necessariamente. Então é um bom exercício de você observar por que no nosso costume antigo de consumo aquelas marcas permaneceram ali. Porque elas conseguiram se comunicar ao longo do tempo e ajustar aquilo que antigamente se chamava que eram os 5 P's, né? Hoje todo dia tem um P novo, né? Praça, promoção, produto, público, né? Sim. Então tem o marketing hoje tinha esse estudo dos 5 P's. Aí tem o Conrado Adolfo que criou os 8 P's, enfim. Mas são empresas que cuidaram, que cercaram esses pilares da comunicação e do marketing, né? De você pensar em tudo. Que por isso que
que a gente, quando fala isso não é marketing, eu tenho até uma palestra com esse título, é o desespero que as pessoas estão por conseguir o resultado em uma única plataforma que é a internet. E quando, na verdade, nós estamos precisando hoje de afetividade de marcas, de pessoas e de boas experiências. Que é isso que vai me fazer voltar para a marca, né? Eu posso consumir, mas se eu não tiver uma boa experiência, eu vou deixar a marca. É assim que eu penso, uma macrovisão sobre o que as pessoas estão fazendo, né? Não é uma coisa só para ontem, né? É por isso que eu digo, a salvação do marketing, nesse formato que as pessoas estão, preciso dominar o tráfego, preciso dominar a inteligência artificial, com urgência. Eu concordo, as pessoas têm que vender e o canal mais rápido para uma boa performance é o digital. Mas a salvação do marketing é o branding. A longo prazo, onde você vai deixando as suas pegadas, é onde você vai construir o seu legado. Só para explicar para quem está assistindo, Fábio, fala um pouquinho o que é o marketing e o que é o brand. Tá. Marketing é quando você pensa em todos os pilares de uma estratégia de comunicação, que envolvem desde o nascimento do produto, a precificação, onde ele será anunciado, como será o lançamento desse produto, qual a experiência que vai ser entregue, qual é o pós-venda que vai ser entregue, qual é a simbiose entre o departamento comercial e o departamento de marketing. Então, nós temos que fazer uma gestão que envolve a sua marca e o seu produto. O branding é por onde a sua marca passa e qual é o recado que ela dá. Então, quando eu vejo a caneca do Kit Marca, ela dá um recado para alguém, né? Essa marca transparece um pouco do feminino, um pouco de contemporâneo, um pouco de minimalismo. E isso tudo já traduz algo para quem está vendo. A entrega do nosso podcast traduz outra coisa. A entrega de uma prestação de serviço traduz outras coisas. E isso vai gerando passos de branding, né? As pessoas falam, tem um conceito às vezes limitado de branding. Quando refaz uma marca, fala, vou fazer um rebranding. Um rebranding é quando você se posiciona diferente, né? E o design é um dos pilares muito fortes de um branding bem visual, feito. Né? Mas o branding envolve toda a experiência que o consumidor tem com a sua marca. Então, ele viu e tocou, ali ele está passando por uma experiência de branding. E para o profissional autônomo, né, Vanessa? A gente atende bastante esse profissional autônomo ou o próprio empresário por trás da marca. Para ele, você acredita que o mais importante é o marketing ou o branding? Ou uma junção um pouco de cada um dos dois? Ele tem que fazer os dois. Tem que ter os dois. Ele não pode ter o olhar 100% voltado para o digital. Sim. Ele precisa ter o mesmo esforço. A pessoa, eu repito, admiro quem está investindo muito em conteúdo. Vai encontrar o seu resultado, sim. Mas você precisa ter o mesmo investimento em experiência. Você precisa ter o mesmo investimento em produto. Nem tudo é conteúdo. Você atrai o seu cliente, chega no ponto que você quer e às vezes você faz uma entrega de um produto ruim. E aí, parafraseando o que vocês falaram, o produto pode ser um serviço, né? Sim. Pode ser um serviço, pode ser não necessariamente um produto. Então, eu acho que, por isso que eu repito, nós estamos falando que isso não é marketing, o nível de esforço que as pessoas estão fazendo hoje para desbravar a internet e entender essas vendas digitais poderiam e deveriam ser aplicadas em níveis de esforço de branding também. E aí conta a experiência com a marca e também o contato com a marca. Né? Eu vejo assim que, vou falar até pelos meus clientes, tem muitas pessoas que pensam, tá tendo muito, isso é muito marqueteiro, isso é muito marketing, não quero, não gosto, nem vou naquele profissional que está muito na internet, não quero. Apesar de estar todo mundo ali, com o celular na mão, sempre de olho, né, em quem aparece. Quem não é visto não vai ser lembrado mesmo. E, por outro lado, tem aquela pessoa que entendeu e virou a chave dela e que ela precisa fazer isso. E aí tem uma gama de profissionais. Digamos assim, tem um profissional que ele é autônomo, trabalha sozinho, precisa fazer o seu marketing, estar presente, se divulgar, colocar a sua imagem para trabalhar para ela. E tem aquele profissional que tem uma loja física. Digamos assim, tem um profissional que tem a loja física, ele já tem uma equipe de marketing da loja, ele já tem... Uma coisa é o que a loja comunica, outra coisa é o que ele precisa comunicar. Então, a gente vê muitos exemplos como a Carla da CIMED, que ela foi para frente da marca e fez muita coisa acontecer ali. Então, esse profissional,
A gente sabe que ele não tem tempo, que ele tá corrido, que ele não é um profissional do conteúdo, que isso demanda muita coisa, né? Inclusive, quebrar muitas coisas dentro da pessoa, emocionais, para poder estar... demanda emocional, né? Uma demanda emocional muito grande, conteúdo, né? E de uma outra época também. A gente tá falando aí de um profissional com Isso que eu ia falar, o profissional. 30 mais, 35 mais, né? De uma Passou outra essa geração. transição, né? Só que você não concorda que se hoje ele não entender que ele precisa estar à frente, o CPF dele precisa estar à frente da marca dele, as coisas vão... Não sei que elas não vão andar, mas vai ser muito diferente para quem tá na internet, porque hoje é muito fácil você comprar uma coisa por aqui. Aí a gente volta para entender o que envolve todos os pilares do marketing. Ele está investindo só no produto, nesse caso. É o inverso do que a gente está falando. Então, por ele ter tradição no mercado, ser um cara que estudou demais, né? Vamos dar um exemplo prático. Um médico, um advogado, um engenheiro muito bom. Sim. Então, a gente sabe que é absolutamente confiável o produto daquela pessoa, mas ele está perdendo mercado. Porque ele não está usando a plataforma gratuita que ele tem hoje, né? Orgânica e gratuita. Nós, fazendo um paralelo a 20, 30 anos atrás, a televisão era um canhão. Sim. Por isso que era muito caro anunciar na televisão. Hoje todo mundo tem uma televisão, tem um canal, né? Sim. Cada um tem sua própria revista. Tem Que, sua própria inclusive, revista. pode fazer seu próprio programa, seu próprio sketch, seu próprio quadro, tratar aquilo como um canal mesmo. E aí é onde a Vanessa toca. Às vezes as pessoas passam do ponto, exageram, se tornam superficiais demais, perdem um pouco o tom de voz. Mas isso tem a ver com brand persona, estratégia. Às vezes ela cria um arquétipo, a gente não sabe o que aquela pessoa de fato quer traduzir. O que a gente sente, aquelas Também pessoas que tem a gente público conhece, pra tudo, né? Tem né? gente que gosta. Algumas Tem público pessoas pra que a tudo, gente conhece perderem a essência. Mas a gente conhece não a ponto de chegar pra pessoa e falar assim, tá ganhando dinheiro ou não tá? Né? Você tá ganhando dinheiro com esse personagem seu aí? Vale a É pena. a sua persona? É. Foi definido isso? Então tá tudo bem. Mas que dá um gosto indigesto, dá. Pô, a pessoa Você tem não nada a consegue ver nem com ver, ela, né? Não parece ela. Então isso é um incômodo natural que a gente vê. Vai se tornando tão profissional aquilo que a pessoa para de parecer, vai virando uma iazinha ali, né? Exatamente. Vai seguindo aquelas 3 dicas. Vai seguindo aquelas 3. Você não acha também, Fábio, que o marketing de luxo gera muito essa confusão? O que é marketing de luxo? Eu preciso ostentar ou não? Eu preciso vender mais caro um produto superfaturado ou não? E eu acho que principalmente para o profissional, igual a gente está falando, esse profissional mais antigo, esse profissional aí 30 mais, 40, que está bem consolidado, que não tem uma entrega boa, um produto bom, que está muito focado no produto, que não consegue, não sabe se vender, e aí ele esbarra nesse marketing de luxo. Eu preciso fazer o Isso marketing pra de luxo. mim. Duas coisas que eu queria separar ouvindo vocês falarem, assim, né? Existe o marketing de luxo e o marketing da ostentação. Sim. O marketing da ostentação serve e muito para o consumo das faixas B e C. Então, por exemplo, na venda de cursos. Uhum. Isso foi comprovado estatisticamente que o cara que aparece vendendo curso numa Lamborghini vende mais que o cara que está dentro do estúdio. Então, talvez a impressão de quem esteja assistindo pô, se esse cara conseguiu comprar uma Lamborghini, eu vou esse confiar curso que eu mais nesse preciso, cara, né? O que destoa completamente do marketing de luxo, que ele vai para uma linha artesanal, de esforço de entrega, de esforço de experiência. Então, quando a gente vê marketing de luxo, na verdade, hoje, eu entendo que o marketing de luxo é pouca informação, minimalismo, muita preocupação com... Aí da área da Vanessa. Roupa, iluminação e cena, né? Nós estamos falando de persuasão bem sutil. E você precisa comprovar que aquilo que você precisa ter lastro de público. Então, por que eu cobro 30 mil reais numa consultoria? Porque alguém já consumiu. E aquela pessoa que já consumiu falou que é bom. Deu certo pra E ela. funcionou porque eu virei a chave daquela pessoa, aumentou os lucros dela, enfim. Então, eu estou confortável com o meu ticket alto. Então, eu posso ser minimalista, eu posso ser tranquilo, né? Então, é legal a gente criar essa divisão, porque... Aonde que a pessoa erra a mão? Ela mistura as duas coisas. Ela vai vender alguma coisa cara, aí ela coloca uma mansão, uma Lamborghini no meio, a roupa de marca. E aí você começa a ver superficialidade e a pessoa não está nem comunicando.
Porque são duas E coisas pra completamente quem diferentes olha, de eu falo, comunicar. pra quem olha ali e quer começar a se divulgar, começar a produzir conteúdo, a pessoa fica perdida. Porque ela fala, gente, eu preciso fazer tudo isso daí. Nossa, não tô afim, não quero, então. A Né? primeira Trava, barreira né? que a pessoa enfrenta, né? Eu não quero ser igual àquela outra pessoa Não quero que tá ser igual ali. aquela outra pessoa, então isso não serve pra mim. É. Trava. Trava. Eu sou sempre da opinião de que é feio falar isso, né? Feito é melhor que o perfeito. É. E tem até colegas da área que criaram um bordão posta e sai correndo. Eu acho que enfim, é melhor que ficar parado você gerar um conteúdo. Aprenda andando na bicicleta, ok? Eu adoraria que todo mundo tivesse tempo para criar um planejamento, para você fazer para contratar o Fábio para fazer o seu planejamento. Adoraria que acontecesse isso, mas eu vejo que na prática, quem prepara demais nunca faz nada. Então, aquelas pessoas que conseguiram encontrar um bom tom de marketing, de comunicação, são as pessoas que foram tomando seus próprios tombos. E elas foram aprendendo na prática. Algumas gostaram demais, outras entenderam que era muito esforço para pouco retorno e foram ajustando volume, conteúdo, pauta, o tom de voz, na caminhada. Eu acho que isso não nasce organicamente, é igual um esporte. A comunicação na internet hoje é igual um esporte. Se você não treinar, você vai ficar para trás. Mas qual que é o melhor jogo dentro desse esporte? É você encontrar o seu tom de voz, onde você esteja bem. Qual que é a melhor hora pra entrar? No mercado? Ontem, né? Digital? É. Isso é infinito, assim, é um tempo que não vai parar. E eu vi até os grandes players do Brasil esses dias conversando num podcast, o Ladeira, o Érico Rocha. E aí sempre fazem essas perguntas para eles, né? Ainda funciona? Ainda dá tempo? Ainda dá dinheiro? E aí eles começam a mostrar os cases dos próprios alunos. Pô, claro que dá. O cara começou ontem, o cara começou ano passado, e aí eles vão mostrando os resultados. Então, sim, eu acredito que sempre dá. O que muda são os algoritmos, são as estratégias. Nós somos reféns de plataforma no digital. Então, nós precisamos saber quem nós somos e não apoiar tudo no que o Instagram é, no que o Facebook é, né? Então, quando a gente sabe quem a gente é, eu não dependo do Instagram, eu passo para uma outra plataforma e já tinha dado certo a minha comunicação, ou seja, sei quem é meu público, sei o que eu devo falar e assim reinicio, né? Por que eu estou falando isso rapidinho, Ivan, que você tá, acho que é uma pergunta engatilhada aí. O Whindersson Nunes perdeu todas as redes sociais no início das redes sociais, né? E ele soube voltar e viralizou muito rápido, não né? lembro disso isso lá atrás. Foi em muitos 2014, anos, Foi 2014, salvo engano. Mas ele já estava com o YouTube monetizado, já estava fechando contratos publicitários. E aí ele foi derrubado. Hackearam as contas dele, ele ficou offline. E quando ele voltou, ele já sabia tudo que ele tinha que fazer. Então, viralizou muito mais rápido, né? E até, assim, para puxar esse gancho, Fábio, que você falou do quem é... Você saber quem é você. Isso também faz toda a diferença, né? Porque, às vezes, a gente não tem um domínio do algoritmo. A pessoa, então, vamos pensar um profissional que ainda não se posiciona. Então, ele precisa se posicionar. Como você falou, não volta mais. Ninguém mais vai divulgar nas páginas amarelas, né? Eu acho que no final da linha, a relação marketing com consumo está sobre transformar as pessoas em pessoas melhores. E eu vou te explicar por quê. Por que no universo, por exemplo, de corretores de imóveis, né? Recentemente tive um evento desse segmento. Hoje você tem uma casa sendo anunciada por 20, 30 corretores. Então a pergunta é simples. De quem você que vai eu vou comprar com quem? Com quem? E a maioria é seu amigo também. Sim. Você vai comprar com quem? Ou você chega no dono do imóvel e fala assim, eu preciso vender com 3 corretores. Né? Na verdade, você vai comprar com quem, neste caso desse produto que muita gente vende, você vai comprar com quem você se sente mais próximo. Então é a mesma coisa. O que faz com que as pessoas que amem você? Alguma coisa em você conquistou alguém. Que seja o seu irmão, seu marido, né? Alguma coisa em você conquistou alguém. O consumo vai ser isso lá na frente. No final da linha, eu vou consumir com o Fábio porque eu me identifico demais com ele. Por isso que a Vanessa se preocupa com essa preocupação, com essa criação de personas que não somos nós na internet. Porque, no fundo, a hora que eu vejo uma pessoa online, eu vou consumir com ela e vejo que ela é diferente, eu já perdi o tesão de consumir com essa pessoa.
Mas se eu sentir que é a mesma pessoa, que tem o tom que eu gosto, que tem a proximidade que eu gosto, é isso que vai fazer o consumidor É porque eu gostar de vejo você. muito, assim, por exemplo, no estúdio, eu tenho clientes que são... Vou dar um exemplo de uma cliente. Ela é muito engraçada. Ela é muito engraçada, assim. Não tem como você ficar perto dela e você não rir, não se sentir bem. É claro que uma imagem, você não vai fazer, no meu caso, que eu tô fazendo fotos ali dela, não vou fazer ela gargalhando todas as fotos, a intenção não é essa, né? Eu vou posicionar ela, porque nem todos os assuntos ela vai estar sorrindo. Só que eu vejo que ela é muito engraçada, ela é muito divertida, só que nas redes sociais ela é outra coisa. E nem acho que é tão intencional. Eu acho mesmo que é um produto que vendem para ela, assim, o marketing faz uma proposta para ela. Como ela não entende, a profissão dela é outra, ela vai seguindo aquilo que aquele profissional também ditou para ela, né? Então ela vai fazendo vídeos, vai fazendo campanhas, vai fazendo... E no fim, a hora que eu vejo, não é ela. E seria muito mais legal se fosse ela. Eu vejo isso com assim, maus olhos, né? Porque eu acho que tudo bem se ela atingir uma meta comercial, ganhar o dinheiro que ela quer, mas vai ter uma hora que ela não vai encontrar propósito nisso. E muito provavelmente ela vai chegar na meta dela, Mas é muito difícil. mas aí se torna insustentável essa comunicação, Aí ela quando não não se é a sua enxerga. essência. Mas é muito difícil. É Eu falo bem porque, assim, difícil. no meu caso, eu vejo, fotografo a pessoa e sei qual que é o produto que ela vende, sei quem que ela é. Mas é muito difícil para a maioria das pessoas assumirem quem elas são. Se eu sou engraçada, O problema do CPF hoje é a criação da persona. Eu sou contra você destoar demais de algo que esteja dentro da sua personalidade. Quem não conhece o Fábio sabe que ele é tão engraçado quanto ele é? Eu sou muito sério. Porque eu não sei o que a Vanessa está falando. Entendeu? Não. Quem não conhece o Fábio, conheceu Sou muito hoje sério. pelas redes Sou muito sociais. sério, gente. Sabe que o Fábio Muito é sério. engraçado como ele é? Eu acho que sim, né? Não, pela rede social não. Pela minha rede Não, social não. não. Definitivamente não. Pelo Não. seu brand Não, ali. talvez não. assim, uma outra postagem que eu coloquei um texto ali. No meu aniversário tem uma postagem engraçada. Mas não, na essência não. Até porque eu sempre digo, a comunicação é para poucos, a comunicação digital é para quem tem estômago, né? É um nível de exposição para quem está preparado. Sim. Não é raro alguém que vendeu muito produto, fez 3, 4, 5 anos de conteúdo, chegar para mim e falar assim, não aguento mais, tive uma estafa, não quero mais hater, não quero mais gente opinando na minha vida. Por isso eu falo, quando a gente é novinho, né, eu vejo pelos meus filhos, tem aquele sonho de ser famoso, né? Sim. O meu sonho é ser anônimo. O sonho do adulto é ser anônimo. Essa é a verdade. E a internet não te permite. Quando você está gerando uma frequência de conteúdo boa, atingindo bons resultados, você fica exposto. Mas- E estar exposto é para poucos. Mas Entendeu? estar exposto numa alta demanda. Sim. A gente tá falando aqui de profissionais autônomos que precisam. É aquele mínimo profissional, É. digamos, né? Eu acho que isso também é a dor Não, eu ali. só quis dizer que esteja preparado, saiba onde você quer chegar sempre, pelo amor de Deus, isso é muito importante. Vincule essa prisão a resultado de engajamento a resultado financeiro. 99% das pessoas não fazem isso. Está tendo engajamento, mas na hora que bate o caixa do escritório dele, ou já passou faz tempo, ele nem percebeu e está ali se matando, né? Até onde quer chegar essa pessoa? Ah, não, quero chegar a um novo patamar. Quero ser um palestrante, quero começar a viajar. Sim. Ok, outra meta, está definido no planejamento dele. Mas é aí que as pessoas perdem a mão e encontram essa estafa, esse burnout, né? Esse cansaço. Mas sim, não dá para ficar sem comunicar, não dá. Porém, saiba quais são os riscos e determine onde você quer chegar, né? Etapa 1, etapa 2, etapa 3 e vá cumprindo essas etapas, né? Ter um propósito definido, né? Um Exatamente. objetivo definido. Por que eu vou para as redes sociais? Eu quero vender um produto ou um serviço que eu já tenho, uma consulta médica, né? Vamos pensar num médico, num advogado. Então, assim, ele vai continuar vendendo aquilo que ele já tem. Mas se ele não aparece ali, ele começa a sumir ou até perder espaço para os profissionais que não são tão Exatamente. bons. Que são aqueles que fazem, às vezes, um super lançamento, mas que E não até tem uma hoje, entrega. os números do marketing digital comprovam. Infelizmente, porque tem gente que faz conteúdo muito bom, a frequência ainda é melhor que conteúdo, por conta de algoritmo, por conta de estar com a TV ligada, né? Sim. O exercício que eu passo é o seguinte: uma pessoa senta na frente da televisão
e passa ao seu canal e o seu canal está fora do ar, ela tende a não voltar ao seu canal. E é exatamente isso que a Meta faz. Não volta ao seu canal para a pessoa que está rolando o feed. Mesmo que você poste. Então tem gente que você segue há 5 anos que você nunca mais viu e está postando toda semana. Porque na época que você estava ativo dentro da rede, o seu canal não estava fazendo nada. Isso quer dizer o quê? Que quando você está postando, o seu canal está ativo e a plataforma reconhece que você está gerando conteúdo que pode vir ou não a ser lucrativo para ela. Ela vai priorizando você. Por isso que felizmente ou infelizmente, a frequência está sob o conteúdo quando você compara os resultados da turma. Ah, sim, Fábio, você está falando que quem faz 30 stories por dia vende mais que quem faz um. Sim, estou falando. De uma média geral, quando você coloca, sim, estou falando isso. Infelizmente, agora, é muito bacana se eu conseguisse controlar essa mão. Eu tenho bastidor, eu tenho um bom conteúdo, eu tenho a vida pessoal. Acho que a gente estava conversando também antes de gravar, né? A pessoa tem o perfil profissional e pessoal. Eu sou a favor, eu sou contra isso. Tem isso também. Eu acho que o nível de esforço para você ter uma boa plataforma digital deve ser misturado. Até porque eu falei, olha, no final lá do funil, eu vou escolher o Fábio por conta de quem ele é com a família, de como ele vê a vida dele. E isso é um perfil pessoal. E as redes sociais, elas foram criadas para que você tenha contato social com alguém. Ou seja, eu quero saber da vida pessoal da pessoa. Então, eu não jogaria esse esforço fora de misturar. Não jogaria. A minha opinião é que sim, deve haver uma simbiose entre o pessoal e o profissional nas redes sociais. Por conta de tempo, nível de esforço, conexão, valores. Eu acho até de confiança. Confiança, saber. E hoje que a gente está num país e num mundo polarizado, né, as pessoas estão. Por isso que a tendência é o consumo com identificação de valores, com identificação de pessoa. Eu vou lá porque aquela marca pensa como eu, aquela pessoa pensa como eu, vai ter conversa, vai ter entrega. E mesmo vou me que dar uma bem, loja, né? vamos colocar ali 3 lojas de roupas, né? Eu vou numa loja que tá todo mundo sem tempo, tá todo mundo correndo. Então, eu vou numa loja que a dona daquela loja, eu sei a curadoria que ela vai fazer. Porque ela comunica a curadoria. Ela comunica porque que ela escolhe, aquilo que ela escolhe, como que ela escolhe. Então, eu já vou naquela loja. Eu poderia comprar pela internet? Poderia. Mas eu tenho que procurar muito aqui. Indo naquela loja, fora a pertença da comunidade, daquela loja, você também tem a certeza que a dona da loja fez aquela curadoria e que você confia no gosto dela, no jeito dela escolher. Então, aquilo tudo que ela comunicou antes combina na venda. Né? Eu vou diretamente lá. Tá falando de bastidor, né? De preparo do produto, de preparo da jornada. Isso é muito importante. O bastidor, o nível de esforço que você faz para entregar um produto ou serviço. As pessoas valorizam isso. A identificação, né? E aí que está a diferença do valor e do preço, né? E o preço, no final das contas, se o seu produto é entregue bem, o preço não vai importar. Sim. É só o valor que importa no final. Então, você pode até comprar algo de R$5.000 que, na verdade, você sabe que está vendendo por 100. Se te serviu, a experiência foi boa, no máximo alguém fala, olha, paguei caro, mas não me arrependi. E Valeu o a pena. tempo, né? Voltando nesse mesmo exemplo. Quanto que eu economizei de tempo de ficar procurando um monte de coisa que eu não encontrei, se eu tenho certeza que eu vou encontrar naquela loja? E isso foi comunicado Isso foi comunicado. de alguma forma antes, Sim. né? Muito legal. E falando em comunicar, Fábio, fala pra gente, assim, um erro que você vê ou que você viu, que pra você é o pior erro do marketing nas redes sociais, principalmente, hoje em dia. Olha... Não precisa citar nomes ou depois dos bastidores precisa. 2 coisas que me incomodaram, mas eu acho que foi uma época que passou. As pessoas tentando entrar no TikTok sem saber por que estavam fazendo isso. E ao entrar no TikTok, o primeiro formato que o TikTok entregou foram as paródias, né? As imitações de trends. O que levou às famosas dancinhas. Então eu já vi... Isso é um meme praticamente falar disso, mas eu vi gente muito séria fazendo dancinha em TikTok já. Você fez dancinha, Tati? Não, eu não Gente, fiz. eu também nunca fiz. Não, nunca fiz dancinha. Nesse caso em específico... Nem danço bem. Você vai perguntar, mas isso é ruim para o consumidor dele? Naquele caso era, muito, tá? Isso, Naqueles casos eram.
E esse assunto que a gente tocou sobre o marketing da ostentação ser confundido com o marketing de luxo, né? Isso eu vejo muito, vejo hoje. Isso estraga demais a comunicação de uma pessoa. E o terceiro, que é mais sutil, é mais quando acontece quando a gente conhece a pessoa, né? É a escolha da persona errada, é isso que a gente está falando. Sim. É a pessoa ser um personagem que lá na frente ela vai ter que ajustar isso, porque ela vai estar cansada, ela não vai encontrar mais propósito para aquilo que ela está falando. E essa jornada toda que ela percorreu com essa persona pode ser um tiro no pé dela. Então, se eu fosse citar hoje o mais recorrente dos erros, é o erro do tom da persona, da brand persona. Porque a gente precisa escolher o nosso tom de carisma também. Igual a Vanessa falou, não adianta eu nunca parecer sendo o Fábio engraçado, apesar de eu ser muito sério. As pessoas que me conhecem vão falar, porra, o Fábio não é esse cara sério que tá fazendo vídeo toda hora dessa forma, né? Então, uma hora isso vai ser algo para afastar aquele consumidor de mim, aquele cliente, aquele amigo, sabe? Sim, e mostrar mesmo quem é, né? Eu acho que eu também tenho um exemplo de uma cliente muito engraçada. E eu acho que essa parte do engraçado, porque as pessoas confundem. Elas acham, ai, eu sou engraçada. Se eu parecer engraçada, eu vou perder minha autoridade. Vai parecer imaturo ou irresponsável, né? Vai parecer que eu tô brincando, alguma coisa assim. E não é pra fazer uma piada, não é isso. Mas é pra não ficar sério ou modelar algum outro profissional que tá fazendo. E ela aparece, sempre quando ela aparece, ela fala, oi, boa tarde. Assim, você olha e fala, gente, mas quem é ela? Você começa a rir só de olhar, né? Você fala, gente, que hora que ela vai falar a verdade ali? Que horas que ela vai soltar aquela gargalhada, que é o que mais conecta com as pessoas que a conhecem. Então... Eu me esforço demais para manter a quinta série ativa em mim. Eu não vou jogar isso fora. Por favor, isso exige um esforço. Exige uma paz espiritual, então não tirem a quinta série de mim. Mas eu acho que venda tem tudo a ver. O marketing hoje tem tudo a ver com isso. Você encontrar o seu tom de voz, o seu propósito, né? Tudo bem que eu também já fiquei numa vibe de buscar propósito, né? Os boletos chegando e você atrás do seu propósito. Contanto que isso não pare a sua rotina, não pare o seu trabalho, né? O propósito, na verdade, é você estar alinhado com os seus valores. Então, se você está fazendo algo que... para nós temos bons termômetros. Quais são os meus termômetros? Minha família. Né? E quando eu falo minha família, desde a família dentro de casa também, pais, irmãos, todo mundo. Né? Então, quando eu vejo que são coisas que... se eu me identifico com esse pessoal que convive comigo e que eu me importo com eles, então tudo bem, está alinhado com algo que tem a ver com a minha identidade. Porque também buscar demais o propósito freia as pessoas, né? E nós tivemos a febre do coaching, né? Sim, também. Que fez com que todo mundo saísse buscando propósito. E aí todo mundo encontrou a depressão, né? Não foi o propósito. E aí acabou que freou todo mundo. Não, o propósito tem a ver com os valores, o que você pensa, as coisas que você concorda, discorda. E aí, ao ver o seu conteúdo, você tem que se questionar, né? Falando em propósito, lembrei agora do Influi MS. Como que foi montar o Influi? O que você viu de necessidade para montar ele na época? Na época ainda. Que ano foi, 2018, Fábio? Nem se falava tanto de marketing 2018. influência. Então, a demanda para mim era muito bagunçada. Eu trabalhava já com alguns clientes e aí os clientes começaram a me abordar para falar, eu preciso mandar uma caixa de presente para tal pessoa. Eu preciso mandar uma caixa, porque aquela pessoa posta. Seus clientes de empresa. Foi assim que começou para mim essa curiosidade da época dos recebidos, né? Se a gente mandar um presente para tal pessoa, ela posta. E aquilo me gerou uma indignação. Falei assim, como assim? E às vezes a gente mandava e postava, às vezes não postava. Às vezes a pessoa agradecia num direct ou procurava o nosso WhatsApp para agradecer, mas não postava. Às vezes era um tiro no pé. Então eu percebi que era um mercado muito, muito amador. Mas crescendo absurdamente. Assim, todo dia você via alguém que tinha muitos seguidores, e era a febre também das compras de seguidores, era a febre das automações. Então tinha muita gente que dormia com 1.000 seguidores, acordava com 50 mil. Isso dava para ser comprado. E aquela época o número era muito expressivo. O cliente olhava o número. Nossa, aquela pessoa tem 200 mil seguidores. Quero com ela. Sim. Fazer com ela. Tem 1 milhão. Nossa, ela que é boa. Não, aquilo não significava nada naquela época, na verdade, né? Então, eu tive essa demanda na minha mão
E para preservar esses clientes que, às vezes, desenvolviam uma ação legal para chegar nessa pessoa, eu resolvi trazer essa pessoa para uma mesa e conversar. O que é isso que você está fazendo, né? O que você está fazendo? Você está usando o Facebook, o Instagram, o LinkedIn para monetizar, para ganhar dinheiro? Você está ganhando dinheiro? Como que você fez? Quantas vezes você posta? Qual que é a sua estratégia de comunicação? Então, eu trouxe alguns influenciadores para a mesa, sempre preocupado em chamar um convidado nacional e perguntar como é que está esse mercado para eles, se eles de fato estão ganhando dinheiro, ou se estão na fase do recebidos e da permuta ainda, porque também, logo após o recebidos, veio a fase da permuta. Tudo era permutável, né? E demorou demais para esse mercado amadurecer. Então, eu fiz esses eventos nessa transição entre o amador e o profissionalismo desse mercado, né? Os influenciadores irem para agências, terem seus agentes de venda, os seus media kits, entenderem qual é o público, Porque pararem de comprar seguidor. Né? Eles se tornaram essenciais ali Hoje, no para ecossistema da qualquer. venda. É um pilar de marketing É um pilar hoje. de Dentro marketing, de uma estratégia de comunicação bem definida, você tem um pilar de marketing de influência. Quem serão os nossos influencers ou embaixadores da marca? Porque tem o embaixador da marca interna também, ou seja, as empresas já querem fazer o seu próprio influencer. Então, dentro de uma média, grande empresa, eles tentam identificar hoje quem são os melhores comunicadores daquela empresa para chamar para uma sala. O marketing vai chamar essa pessoa para uma sala e falar assim, ó, você vai ser também nossa brand persona aqui. Então, você vê a abrangência que isso chegou hoje. É um mercado que, por fim, se profissionalizou, mas ainda nós temos ainda um longo caminho para trabalhar isso. Por quê? Porque a bola da vez, e eu sempre preguei isso, vai chegar uma hora que você vai querer anunciar com seu vizinho. E chegou esse momento. Você quer anunciar com pessoas que têm 1.000 seguidores, 1.500, porque você sabe quem segue aquela pessoa. E aí, essa pessoa tem uma árvore genealógica de amigos muito forte para você. E as pessoas não estão negligenciando mais qualquer um para anunciar a sua marca. Então, isso transforma o marketing de influência numa bomba. Então, você não vê mais o canal grande, como os grandes influenciadores, como a única saída. Você hoje se preocupa com o nano influenciador e, às vezes, até com a pessoa que não se identifica como influenciadora. E a tendência de uma marca hoje é isso. O grande mérito de uma marca hoje é fazer com que a pessoa descubra que ela é uma influenciadora. E nós estamos nesse momento hoje do marketing de influência. Que né? não pareça uma influenciadora, né? Eu tenho que achar alguém que nunca se assumiu como influenciador e eu vou conversar com essa pessoa e essa pessoa vai falar da minha marca. Porque qual que é o grande jogo do marketing de influência? É parecer que é orgânico, parecer que não está pago. Até hoje o jogo é assim. Você confia em quem não está vendendo. Se parece dentro do meu conteúdo que não houve um acordo comercial, eu vou confiar muito mais naquilo. Claro. Né? Por isso foi perdendo a força as mídias de massa. Tudo é pago, tudo é um relacionamento comercial. E por isso que deu muito certo o marketing de influência no começo. Porque você estava ali seguindo alguém, de repente a pessoa estava falando de um tênis, de um café. Né? Você fala, nossa, deve ser muito bom para a pessoa botar a cara aí e falar. Então, quando você sente que tem um acordo comercial por trás, aquilo perde um pouco de força. E o marketing de influência ainda é sobre isso. É fazer transparecer que é orgânico, que está dentro da sua vida, que aquilo acontece mesmo. Né? E que também tem o influenciador, ele precisa ter o mesmo valor da marca, né? Isso também é uma preocupação bem importante para que você não seja um tiro no pé. Então, você vê grandes marcas que já sofreram com isso. Pega um influenciador que não tem nada a ver com o perfil dos consumidores daquela marca e acaba sendo ruim até a imagem que está Isso associando. Transparece um pouco, Tati, a maturidade do mercado. O influenciador poder falar não para uma marca, a marca entender por que ele falou não. E, principalmente, eu me preocupo muito com o influenciador que usa lifestyle, né? Que é uma influência de tudo. E, na verdade, não encontrou específico seu nicho. Verdade, né? O influencer do lifestyle, ele tende a morrer. E ele tem uma tendência a ir para o lado da moda, da gastronomia ou de viagem, né? Que, na verdade, é esse o lifestyle. Mas ele precisa se assumir com um segmento apenas, senão a tendência dele é ficar cada vez mais varejo. Então, varejo, até né? os próprios influenciadores vão se nichar. Eles precisam se nichar. Quem fala de gastronomia, fala de gastronomia. Ou eles se tornam macro-influenciadores, esses grandes players do mercado, ou eles precisam se nichar para as marcas voltarem a olhar para eles. Esse limbo do meio, né,
Essa pessoa que está com, na prática, aí, 20 mil a 100 mil seguidores, ela já não é uma prioridade de estratégia para as marcas, né? Porque são pessoas que tiveram essa tendência de falar de tudo um pouco. E aí as marcas viram que isso talvez tenha dado uma enjoada, sabe? Então, as pessoas estão se esforçando nesse momento para reencontrar o tom de voz na internet. Mas ele segue necessário no ecossistema de venda, né? Exatamente, né? Até porque tem muita gente que vive disso, tem sua renda disso, ou a renda complementar, né? E aquela coisa, você tá aqui, você nem sabia que você precisava de algo, alguém falou que aquilo era legal, você passa a precisar daquilo, Exatamente. né? E gera o consumo. Mas esse é a compra emocional, né? Eu acho que nós estamos falando de mais de 70% das compras hoje são Esses dias a Luísa emocionais. postou, a esposa do Fábio postou uma granola e eu tô lá lutando com as granolas. Tia né? Sônia, A gente né? não achava uma granola Nossa. boa. Mas, ó, Propaganda. É, Não, é a melhor, propaganda. é a Tia melhor Sônia. granola. Não, mas eu não sabia. Aí eu tô Melhor aqui Boa pra lutando com caramba. granola, Não tem provo mais em essa, Campo não Grande. gosto, provo essa, não gosto. Aí a Luísa postou lá. tem um tia supermercado, não vou Sônia. falar o nome, porque Tem, não tá ai, pagando. Tem. Aí eu falei, Luísa, Quero é saber. boa essa granola? Ela falou, amiga, essa granola é ótima, essa granola é maravilhosa. Eu falei, então vou comprar. Entendeu? Fui, comprei e resolveu um problema. Resolveu um Sim. problema pra mim que eu tava lutando ali pra achar uma granola boa. Não, e uma granola que É nem isso, né? e que nem é um preço tão Não, acessível, não é um possível. preço. Mas o que a Luísa fez? A Luísa não trabalha como influenciadora, Exatamente. mas o que ela fez? Ela me Mercado prestou um esse é serviço. hoje. E prestou um serviço pra tia Sônia. Sim, sim. Esse é o mercado. Então, é hoje, necessário. né? Você encontrar embaixadores da marca. Eu trabalhei trabalho até hoje com ele. O Lucas até. Se ele me vê aí, um abraço, Lucas. O Lucas era um fã da Pepsi. Não pergunte por quê. Das coisas que a Pepsi... Porque a Pepsi é uma multimarca, uma holding, né? Ela é dona de várias outras marcas. Então, tudo que a Pepsi dominava ou tinha, ele era fã e postava. E ele mora aqui em Campo Grande e tal. E num Natal aí de um belo ano, a Pepsi mandou uma caixa para ele. A Pepsi. Uma Olha. baita marca. Nossa. Então, uma caixa de brindes para ele, né? E assumindo ele como um embaixador da marca. Você vê o nível de esforço que as empresas estão olhando hoje para o marketing de influência, para o embaixador, né? Encontrar o CPF que tenha essa simbiose com a marca. O maior esforço hoje do marketing das empresas é encontrar isso, as pessoas que representem a marca, né? Mas você acha, Fábio, que também para o pequeno empreendedor, digamos, ou a pessoa que tem uma loja local, ou que tem uma empresa pequena, ou que presta um serviço ainda pequeno, você acha que faz sentido também ela se associar a esses pequenos influenciadores e ter esses embaixadores? Com muito sentido, sempre. Quando a gente fala pequeno, o que a gente fala pequeno hoje? Ou é o lucro, ou é a estrutura, né? Então, tem muita gente que tem uma estrutura muito enxuta, um profissional liberal que tem talvez uma secretária, um financeiro, ou completamente sozinho, que está faturando 100 mil reais, 150 mil reais. Sim. A gente não sabe o que ele vende, né? Então, essa noção de pequeno, ela é, na verdade, volátil demais. Porém, esses profissionais são os que mais precisam de marketing de influência, na minha opinião. Uma coisa que, por exemplo, eu preciso da opinião de um amigo falando sobre um engenheiro que eu vou contratar. Sim. Esse é um nível de serviço que, muito provavelmente, você não vai contratar só por um encontro de valores na rede social. Você vai comprovar com alguém no final. E para comprovar com alguém, o que você vai fazer? Se a minha jornada foi online, né? Eu vou ver quem segue aquela pessoa. Aí eu vou encontrar um amigo meu. Sim. E aí eu vou lá futucar o meu amigo. Cara, você fez esse serviço com esse cara? Fiz. Você gostou? Gostei. Então eu vou lá. Eu já gosto do conteúdo dele. Meu amigo gostou? Pronto, fechou. Comprovando, fechou, né? Deu match, entendeu? Isso aí. A gente quer fazer uma coisa diferente hoje, né, Vamos Vanessa? fazer uma brincadeira aqui, vamos desafiar o Fábio É. a falar o que é marketing e o que não é marketing. Isso aí. A gente separou aqui Vocês vão algumas... citar exemplos. Mais ou Vamos. menos, só se você ficar Não. na dúvida. Então tá, Tá. primeira. Ah. Vamos lá. Foto de família Uhum. no lugar de foto profissional, naquela bolinha do avatar ali, do Instagram, do LinkedIn, do WhatsApp. até. É marketing ou não? Olha só. Antes de entrar no bate-bola mais rápido, marketing precisa de uma relação de consumo. Ou seja, no final, a palavra marketing existe para consumo. Alguém tem que gastar alguma coisa lá na ponta. Dito isso, voltando para o seu exemplo, não é marketing. A foto de família no perfil não é marketing. Você precisa da sua foto, o seu rosto, bem claro que é você,
E ali, claro, você descrever com muita simplicidade o que você faz na sua bio, tá? Seja direto, seja simples. Isso vale também pra foto de vestido de noiva, né? Eu Tudo, falo né? muito isso, gente. Não, e foto de adoro. pescaria, né? Com peixe. Com peixe. Perfil profissional, sem mostrar absolutamente nada pessoal. É marketing ou não? Marketing sem estratégia. É marketing porque a pessoa está muito preocupada com consumo, mas é um marketing ruim. Sem estratégia de aproximação, sem estratégia de criação de vínculos, de valores, né? Então, é um marketing sem estratégia. A pessoa tem o Instagram dela, montadinho ali. Mas ela só reposta aquilo que marcaram sem conteúdo próprio. É um marketing ou uma vitrine de terceiros? É triste. É triste. Nunca ninguém vai conhecer essa pessoa, né? Agora, por isso que eu falo, no marketing ele não é só o online. Então, nesse cenário em que uma pessoa é muito repostada, uma pessoa socialmente ativa. Sim. Ela deve ter algum tipo de relação de consumo. Então, provavelmente é alguém que se deu bem no offline, tá? Então, a gente tem que avaliar isso tudo. Então, muito provavelmente essa pessoa é alguém que, por exemplo, o Fábio ia olhar para essa pessoa e falar assim, cara, você é uma potência, por que você não vem para o digital? Né? Só Boa. aplicando nesse exemplo. Boa. Postar 3 dicas genéricas. Toda semana. Estratégia ou conteúdo sem posicionamento? Se não tiver CTA, se não tiver acompanhamento de métricas, é só, às vezes, até um posicionamento banal. Você precisa ver se aquilo está dando certo. Acompanhar suas métricas, né? Se você fazer 4, 5 semanas seu conteúdo só de dica, e aquilo começa a ficar enjoativo demais. Então, é arriscado, é arriscado. É marketing, mas pode ser um marketing ruim, tá? Sim. Postar só quando lembra, quando tem tempo, quando tá inspirado. Isso pode acontecer 2 vezes por ano. No aniversário ou em outra data. É marketing ou não? Não, isso é cansaço. Não é. Gente, faço o que eu faço, não faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não, a pessoa quer vender e tá postando quando tem tempo. Isso acontece com a grande maioria das pessoas. Ela quer o conteúdo perfeito para postar. Ela quer a imagem dela perfeita, né? Tem que estar bem, tem que estar bonito, tem que estar falando bem, quer o que... Não vai postar. Não vai postar nunca. Vai postar 2, 3 vezes no ano, né? Então é ruim, não tá gerando consumo. E mudar a identidade visual a cada 2 meses. E até a identidade visual aqui, até para as pequenas, para as pessoas que estão postando, né? Não precisa ser grandes marcas, mas eu digo aquela... Mudar, cada hora usar uma letra diferente, cada hora usar um tom diferente. Isso, marketing ou não é? Isso é péssimo. Isso é jogar fora investimento de tempo, de branding, de tudo. Você reiniciar sempre sua comunicação. E eu acho que todas as marcas que eu já trabalhei foram ansiosas em relação a mudar a comunicação delas. Todas. Porque a pessoa está dentro da empresa e olha as postagens dela e pensa assim, nossa, enjoei, 4, 5 meses. É só você olhar para o Banco do Brasil, gente. Nós temos uma fonte, uma cor há 30 anos. Ah, é ruim? Não é ruim. Eles mudam o posicionamento das fotos, eles mudam conceitos, mudam campanhas, mas não mudam fonte, não mudam cor, não mudam visual. Então, é jogar dinheiro fora. Quando Você a gente ficar mudando muda de marca. a nossa foto do avatar, quanto tempo leva pra você se acostumar com a nova foto da pessoa? Até isso não é bom, Muito, né? Não. Para você identificar uma cor na rua e ligar essa cor a uma marca, você precisa de muitos anos de branding atrás disso. Gente, né? tem uma frase Muitos do anos. Fábio que ela fica na minha cabeça, assim, você me falou há muitos, muitos anos atrás, e ela não sai da minha cabeça sempre que alguém me pergunta sobre constância. Eu me lembro dessa frase, uma vez você me falou assim, quando você estiver cansada de você, quando você estiver enjoada de se ver, aí tá começando a ficar bom. É a hora que as pessoas estão começando a te conhecer. É quando as pessoas estão começando Mas a te isso é conhecer. muito frequente, Vanessa, com as empresas. Nossa, não aguento mais isso aqui, esse visual. É a hora que está começando a engajar o negócio, né? A hora que as pessoas estão entendendo que vai dar certo. Eu tenho um case que eu tenho muito orgulho. Eu participei da criação da marca da Blink, da rádio. E nós hoje temos praticamente um verde Blink.
E eu criei junto à diretoria da marca aquele verde e insisti, vamos usar este verde e não abrir mão dele. E nossa comunicação vai ser completamente clean. Mas eu tinha uma referência, né, para a Vivo, né? A Vivo nasceu usando fundo branco. E aquilo foi disruptivo na comunicação. Era uma pessoa na frente e um fundo branco. Nós fizemos com a Blink com verde. E hoje as pessoas falam, e eu tenho orgulho, né? Tenho verde Blink. Então talvez seja a empresa que mais aplicou esse conceito de manter o mesmo padrão visual, identidade visual, que não vou falar branding, né, porque envolve muito mais coisa. Mas em relação à identidade visual, foi um conceito, foi um case bem legal. Então, voltando à sua pergunta, joga dinheiro fora. Se mudar cada 2 meses, tempo e dinheiro. Né? E até assim, os formatos, né? A repetição dos formatos também é importante. Você encontrar aquele formato que você consegue entregar e que o seu consumidor também está gostando disso, o seguidor está gostando de acompanhar. Então, a gente vê, você entra em perfis grandes, você vê que tem sempre uma repetição daquele formato. Então, é a caixinha de perguntas, constância, é o né? react. Você tá o tempo todo também constante, vocês né? tiveram recentemente um grande exemplo, que é o Firmino. Exatamente. Firmino foi ele tem um formato onde ele faz o recorte com a reportagem atrás e ele na frente, ele vai comentando. Aquela é a tradição dele, né? É o formato dele, ele encontrou a fórmula dele. Nada contra encontrar a fórmula e manter a frequência, é o que ele faz, né? Então, assim, respeite o seu formato também. As pessoas sempre são ansiosas em relação, se eu começar eu preciso com o vídeo, tem que ser o vídeo produzido. Respeite o que você pode fazer, mas faça. Começa com a postagem, passa para o vídeo investido, né? Nós estamos na época do vídeo de investimento também, muita produção boa. E aí eu elogio os atuais videomakers, né? Eu acho que eles estão com bons equipamentos, a linguagem dos vídeos está ficando legal. E aí o que acontece com o mercado? Meu Deus, eu não vou postar porque o vídeo do meu concorrente é excelente. O meu é tosco. Aí você trava outra parte do mercado. Que deixou de começar por uma postagem, que deixou de começar por um carrossel. Sim. Então é um ciclo, né? Todo mundo vai se comparando e vai parando de postar. Nessa sua jornada, como profissional que atende empresas, conta pra gente uma história que você fala assim, nossa, eu me lembro dessa pessoa que começou fazendo isso, ela teve constância, ela continuou, ela lutou e hoje ela tem grandes resultados. Olha, eu não vou... as pessoas que eu lembro, assim, nem todas... Eu parei de atuar em infoproduto, porque é uma loucura. Uma loucura em relação a tempo. Não precisa ser só infoproduto. Um profissional, uma loja, um mercado. Mas assim, eu tenho... Talvez, não vou citar nome, né? Mas uma médica que eu vi nascendo, que numa mesa conosco delimitou uma estratégia, ouviu na nossa opinião e fez como se fosse tarefa de casa. Com uma diferença. No meio da tarefa, ela identificou o tom de voz dela, a persona dela, o que ia servir para ela, e ela atingiu resultados exponenciais, a ponto de eu ter que falar para ela, não consigo mais te atender. Isso aconteceu comigo e foi uma pessoa que rompeu grandes barreiras no digital porque respeitou um planejamento também. Ótimo. Porém, né? Aprendeu a se comunicar. Os maiores vendedores da internet hoje são os maiores comunicadores da internet. Não quer dizer que são os melhores profissionais daquilo que eles vendem, mas são os que falam melhor. Por isso que eles vendem mais. E a comunicação, assim como o esporte, como você falou, né, um pouco antes, é treinável, né? Você vai melhorando cada vídeo, você vai... Eu até assisti um vídeo recentemente dos creators, as pessoas que produzem muito conteúdo. Eles falam que um vídeo, eles gravam 10 vezes o gancho inicial. E às vezes a gente quer gravar e achar que aquilo ali tem que ficar perfeito e bom. Então, assim, permitir essa repetição, permitir esse erro, permitir esse aprendizado, né? Não esperar a perfeição, senão você nunca entra. E como a sua cliente, levou um tempo para... Você vê... mas eu posso ser... No intervalo de 2 anos, ela se tornou um case nacional, vamos dizer assim. Seguiu um planejamento, Porque seguiu um planejamento, né? Deu tempo ao tempo. No intervalo de 2 anos, ontem, se tornou. Né? E os resultados financeiros vieram com 3 meses, assim, vamos dizer, né? Quando você tem uma ideia clara, um planejamento claro e vai e executa. E a execução clara também. Então, esse foi um case que tudo deu certo, né? Sim. Porque você tinha também o cliente que respeitava o planejamento, que rompeu a barreira da comunicação. Pode ser que a gente tenha tudo lindo,
Sim. Se a pessoa não saber se comunicar, e tem muita gente que não sabe, né? É difícil também. Não é uma ciência tão clara. Aí tem muito mentor de comunicação, eu acho necessário. Acho que todo mundo deveria fazer, sim, uma mentoria de comunicação em algum momento da sua vida, um media training. Acho que ia ajudar todo mundo, né? Você tocou em outro ponto, Vanessa, até esqueci que você falou aí, que não era só sobre esses lançamentos ou essas pessoas que romperam Uma barreiras, loja, né? por exemplo, você definiu com ela desde o início uma marca, uma cor, uma estratégia, e ela seguiu, porque o que a gente vê é muito isso. Acho que a Tati passa muito por isso na profissão dela, que ela faz todo o planejamento e a pessoa fala, não sei, não quero, não vou fazer essa pra Ou mim. faz parcial, faz né? E aí não atinge resultado, né? E aí é sempre um recomeço, né? Aí ela para 6 meses, no ano que vem ela volta, acho que eu quero começar, né? Na profissão da Tati, ela passa muito por isso. Um caso que você se lembre, que você fala assim, ó, olha que bacana, porque eu falo que eu tenho casos, assim, eu tenho clientes que foram fazer fotos comigo no início da carreira delas, e muitas falam assim, eu fiz essas fotos porque eu sabia que era importante, e ela volta depois de anos e fala assim, quando eu comecei a trabalhar com a internet, que eu fiz as fotos, eu alugava uma sala, hoje eu tenho a minha clínica. Então, você vê isso dentro de 2, 3, né, anos, é muito bonito de ver. Eu fico feliz pela minha cliente. Então, você já viu isso acontecer com seus clientes? Que você fala assim, nossa, que gostoso de ver essa pessoa, porque eu sei o que ela lutou para chegar aqui. Já vi umas jornadas bonitas de alguns amigos de escritórios de advocacia, alguns amigos médicos. Eu tenho muito orgulho de ter feito esse nascimento da marca Blink, que nasceu como uma marca que tinha um valor no que na época nem existia, mas a Blink nasceu ESG, nasceu com o conceito ESG. Não existia nem esse termo na época, mas era o que a gente pregava, né? Eu vejo que a Vanessa quer me arrancar nomes, né? Claro. Boas Em histórias. relação a clientes, assim, Boas sem histórias. pegar a permissão e falar com eles antes, né? Mas, assim, graças a Deus, eu acompanhei muita gente que soube se desenvolver. E tive meus cases de fracasso e frustrantes, né? Porque isso a internet me deu também, as frustrações das pessoas que não rompem a barreira da comunicação. É muito difícil pro prestador de serviço, porque, no fundo, o que eu tenho para falar para a pessoa? Você não vai conseguir. Né? E não sou eu, Fábio, que vai te dar essa ferramenta. Eu te mostrei o caminho, mas você não tem um motor para isso. Onde eu consigo um motor? Talvez seja uma mentoria de comunicação, talvez seja no media training, encontrar o seu tom de voz. Não é para todo mundo, por isso que eu falo. A internet, ela não é um lugar para todos os mamíferos. Ela precisa de frequência, dom. Aqueles que romperam as barreiras, rompem grandes barreiras. Mas você tem que imaginar o seguinte: o lugar menos frequentado hoje é o físico. Você faz uma comparação boba, mas há 10 anos atrás os meus clientes todos queriam abrir um e-commerce. Eu vou gastar bem menos, eu não vou ter investimento inicial, meu estoque já está aqui. Meu amigo, você vai abrir uma loja no shopping aqui que tem 250 lojas. Você vai abrir uma loja num lugar que tem 250 milhões de lojas. E você acha que você vai se dar bem? Porque você tem um e-commerce? Você vai colocar a sua praça num lugar muito mais concorrido. Você vai precisar do investimento de uma loja física para ela ser encontrada ali. Então, isso é uma certa ilusão de que estar na internet já é sinônimo de sucesso. Tom de voz, comunicação, frequência, relevância de conteúdo, entender o que estão consumindo, entender se está te dando dinheiro, se é bom para você, se não é, entendeu? Mas, Vanessa, eu vou começar a postar meus cases. A gente está esperando esses cases. A gente está esperando esses cases. Vai lá fazer entrevistas também. É isso aí. Tá bom? Porque é muito isso que você falou. Você falando do fazer, né? Se eu fizer uma sessão de fotos, pode ser a melhor profissional, né? Ela foi com a melhor das intenções, fazer uma sessão de fotos. Ela sai dali com 30 fotos. Se ela não postar nenhuma... Eu tenho um case aqui que eu esqueci me falando. Tem uma grande amiga, gente, funcionária pública, empresária, me procurou há 6 anos atrás, 7 anos, e falou para mim assim, quero ser fotógrafo. Isso aconteceu, gente. Tá? O que você acha se eu virar fotógrafo? Ela me perguntou. Falou, você gosta? Gosto. Tem tempo para investir? Tenho. A Vanessa é um grande case de sucesso. É mesmo. Eu consegui passar para a Vanessa alguns insights. Todos ela tomou para si, foi atrás, estudou.
E se você comparar as fotos da Vanessa do início da carreira para as de agora, Verdade. É verdade. são outras fotos. Então, é uma profissional Todos que não os para de dias, investir. né? E eu tenho orgulho de dizer, ela me procurou no começo. Verdade. E foi exatamente essa conversa. Fábio, o que você acha se eu virar fotógrafo? Verdade. E se a Vanessa falar o currículo dela, todo mundo fala, não, fotógrafo ela não vai ser. Verdade. E Era um encontrou hobby, propósito, encontrou identificação e tá super participativo no nosso mercado. Hoje é referência, né? E você sabe Com que, né, essa história, eu era funcionária pública quando eu conheci o Fábio, eu pedi exoneração e fui me tornar empreendedora. Tive uma loja e eu falei, gente, odiei isso aqui. Meu Deus do céu, o que que é esse universo? E a fotografia, para mim, ela já existia no âmbito de hobby. Eu amava, eu vejo muito, quando eu viajo, é a mesma Vanessa. É o mesmo olhar que eu tenho de quando eu me casei e meu marido me deu uma máquina fotográfica. E aquela máquina, ela sempre se renovava. Então, volta e meia, ele me dava uma outra máquina, que mudava muito, né? A gente mudou muito esse digital. E hoje eu estava vendo um vídeo, até do João Branco, que ele falava assim, quando você encontra na sua carreira, na sua profissão, que você passa muito tempo ali fazendo algo. Então, como professora, como funcionária pública, eu passava 8 horas por dia fazendo algo. Eu amava aquilo que eu fazia, porque realmente aquilo fazia diferença na vida de quem estava ali. Então, se eu ensinava alguma coisa para um aluno, aquilo fazia diferença na vida dele. E eu pensava que na fotografia não haveria esse propósito. Gente, isso é muito fútil, isso é muito... imagem eu faço para mim. E hoje eu vejo que eu encontrei propósito, sim, no que eu faço. Quando eu fotografo uma mulher, e essa mulher, tanto no ensaio pessoal quanto no ensaio corporativo, o que ela se reconhece, o que ela se vê ali, porque a imagem ela vai muito além de você se olhar no espelho. Sim. É você se reconhecer por inteiro. Aquilo que você é, aquilo que você comunica, aquilo que você faz. Isso já deu muita força para muitas mulheres. Isso já libertou muitas mulheres de muitas crenças. E é aquilo que a gente sempre fala, quando a gente muda uma mulher, a gente muda uma casa inteira, né? Então, eu encontrei propósito, sim, no que eu faço. Foi muito bacana lembrar disso. Eu lembro de algumas conversas que a gente teve, assim, claro que não foi só, Vanessa, vai e faz. Sim. Se você gosta, faça. Sim, A gente não é falou sobre fácil, mercado. Falei, Vanessa, tem demanda, nós não temos muitos nomes hoje. Aí citei Verdade. alguns nomes. Esse pessoal está cobrando isso. Eu acho que nesse segmento corporativo você vai se dar muito bem. E depois eu sentei no sofá e fiquei só observando. Só assistindo. E uma luta, Isso porque eu falava, aí. ai, Fábio, eu não quero aparecer. A marca da Vanessa é minha também, tenho É orgulho de falar. verdade. Tem Tabela, até uma tabela de foto, preço dela. Tudo do É isso Fábio. mesmo. E todos os conselhos e perguntas, eu falo, Fábio, e aí, o que De eu vez faço? em quando a gente tem que ter um café. Mal sabe ela que eu tô tentando ver o que ela fez para crescer tanto. Ai, mas é isso. A gente tá muito feliz em receber o Fábio. Mais uma vez, obrigada, Fábio. Nem... Não, faltou a nossa pergunta. Gente, a nossa pergunta. Vamos que a gente extrapolou. Olha, eu vou Medo te dessa falar que o pergunta. Fábio foi o primeiro a responder essa pergunta que a gente vai fazer mesmo? agora, né? Então, Ah, Fábio, como eu você sei já que vocês vão respondeu, já deu tempo de você pensar, Mas Nós tava em outra queremos- vibe, né? Tava muito emotivo aquele dia. nós queremos saber o que te marca enquanto Fábio e o que marca o Fábio. Eu sou marcado pelas pessoas. Eu sou marcado por sorrisos. Eu acho que o sorriso alimenta o mundo. E através da curiosidade que eu tenho em pessoas, é onde eu me vejo na minha profissão. Eu tento perceber o que a pessoa gosta, o que ela faz, para tentar descobrir o que ela consome, né? E eu sou alimentado, tenho uma veia artística, eu nasci... meu nascimento como publicitário, antes de mais nada, foi um nascimento artístico, eu era ilustrador. Então, eu olho fotografia diferente de como as pessoas olham, eu vejo filmes diferentes de como as pessoas veem, admiro arte, admiro a natureza. Uma curiosidade, né? Há 3 anos eu tenho um desafio de também trabalhar com pecuária. E eu vejo que quando eu estou na área rural, a gente é presenteado, né, com aquilo que Deus nos deu. E aí nós estamos falando de você ser sensível o suficiente para perceber que tem coisas que não é possível que
alguém não percebe, né? Como um simples canto de um pássaro, ou acordar de uma maneira diferente, recarregar as baterias dessa forma. Então eu vejo esse movimento entre o que Deus nos deu atingindo as pessoas, e aí eu acho que eu começo a ver tudo como um milagre. E isso é o que me marca. E dentro desse paradoxo, tentar descobrir aquilo que as pessoas consomem para poder falar para um cliente meu, olha, as pessoas consomem por causa disso, nós estamos nesse momento, nós estamos num momento de afetividade muito forte, infelizmente de doenças relacionadas à cabeça, e isso vai se agravar por conta das próprias plataformas digitais, né? E ao se agravar, a gente tem que ser cada vez mais sensível a entender como ajudar essa pessoa, inclusive com bens de consumo. Por isso que eu penso, e é isso que me marca, que no final você vai comprar só de pessoas que você ama. E que o consumo fútil, ele tende a acabar. É isso que me marca. Uau! Muito bom. Fábio, então, mais uma vez, obrigada. Obrigado a vocês. Né? Foi ótimo. Que conversa gostosa. A gente nem viu Sempre. passar o tempo. Não, a gente não Essa, vê. anotem aí. Tá no começo, não sei quantas pessoas vão assistir isso. Esta marca, o Kit Marca, vai se tornar um grande projeto nacional. E eu fiz parte desse. É mesmo. Então isso será aí. um outro case meu, tá? Isso aí. Isso aí. Vamos dar orgulho pra você. Ah, Com eu tenho certeza. certeza que irão. Já dão muito. Com certeza. Gente, muito obrigada. Logo mais, outros episódios do Kit Marca. Exato, a gente ainda tem muita coisa para acontecer esse ano e hoje foi um bate-papo muito gostoso, Foi mesmo. né? Que a gente Bom. possa ter ajudado, de certa forma, a incentivar pessoas que estão aí atrás do seu negócio a se mostrarem, a ir lá, colocar a cara, porque vale a pena. Isso aí. Obrigado, pessoal, mais uma vez.